Glória a Deus. É um prazer estarmos juntos novamente para compartilharmos a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. João capítulo 3, a partir do verso de número 1. Diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Usa-me como um canal de bênção, que eu possa abençoar o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Por isso, usa-me, ó Deus, por tua misericórdia e cuidado, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre esta passagem, pois ela conta a história de um homem muito interessante. Ele era um dos principais, ele era um mestre, ele era um homem respeitadíssimo na comunidade em que vivia, por sua conduta, por sua fé, por sua postura. Nicodemos era um homem diferenciado, por quê? Porque tinha o interesse de se relacionar com Deus. Era um homem bom, que fora criado, em todo aquele sistema que construiu a sua fé. Quando nós olhamos para um homem que se torna mestre ou um dos principais entre os judeus, nós precisamos achar neste homem algumas qualidades. Ele era um homem que comprometia seu dinheiro, seu tempo, suas finanças, seus bens com o Senhor. Ele era um homem que tinha uma postura e um testemunho diante da sociedade impecável. Nicodemos era um homem conhecedor das Escrituras Sagradas. Ele era alguém com um perfil que, vamos dizer assim, praticamente irrepreensível. Porém, apesar de toda a estrutura deste homem, ele se depara com uma questão muito intrigante. Ele se depara com um homem que vem fazendo milagres, curando, libertando e ministrando palavras extremamente confusas diante de todo o seu conhecimento.
Nicodemos começa, na verdade, a viver um dilema muito grande, pois na sinagoga que ele frequenta, seus companheiros nas cadeiras da sinagoga, eles têm uma ótica a respeito deste homem. Aquelas pessoas que caminham com Nicodemos na sua fé, eles têm uma postura, um posicionamento acerca de Jesus. Eles dizem que Jesus tem poder oriundo do inferno. Jesus recebe o poder vindo de demônios. Jesus é um charlatão, é alguém que tem interesse em enganar, que tem interesse de se aproveitar da fé das pessoas. Este é o posicionamento da turma da sinagoga a respeito de Jesus. Só que me parece que tem alguns da sinagoga que não pensam desse jeito. E por que eu sei isso? Porque Nicodemos vai encontrar com Jesus, mas não é apenas um interesse seu. Tem mais algumas pessoas interessadas. Quando Nicodemos aborda Jesus, ele diz: mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quando Nicodemos diz mestre, bem sabemos, ele me indica que ele está representando um grupo que provavelmente ele vai a Jesus representar. Um grupo que, não apenas por uma questão do dia de 24 horas, mas um grupo que está numa escuridão. Quando o texto diz que Nicodemos procura de noite, não é apenas noite como um período do dia, o período noturno. Há uma noite envolvendo a mente dessas pessoas. Essas pessoas não conseguem entender, porque não bate o que eles falam de Jesus e o que eles veem Jesus fazer. Mas eles foram criados sobre aquele sistema. É muito difícil romper com o sistema que fomos criados. É muito difícil fazer questionamento das coisas que aprendemos. Romper e quebrar com um paradigma é algo muito desafiador. Mas eu queria dizer algo a você. Quando a sua mente estiver envolvida pela noite, quando pessoas falarem coisas a respeito de sua fé, do seu Deus, do seu Cristo, muitas vezes os argumentos dessas pessoas são perfeitamente plausíveis. Muitas vezes os argumentos que elas nos oferecem são extremamente envolventes e questionadores. Mas eu vou dizer uma coisa: quando alguém quiser te levar por um período nebuloso, por um período noturno, para envolver sua fé e impedir sua visibilidade, procure falar com Jesus, pois ele sempre tem uma resposta esclarecedora para você. Quando Nicodemos, ele vai a Jesus, eu imagino, ele vai de noite, por quê? Porque ele não pode perder o privilégio. Se as pessoas descobrirem que o mestre entre os judeus, que um dos principais da sinagoga, vai tirar suas dúvidas com o filho de um carpim, isso vai dar problema. É ou não é? O pessoal vai falar: você soube aí, menino? O Nicodemos, o mundo está de cabeça para baixo. Um cara que ensina na sinagoga, indo conversar com um curandeirozinho, que não tem nenhum histórico familiar, filho de um carpinteiro. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus veio para botar dúvida na mente de muito religioso, porque entender Deus é difícil demais, e é melhor você não tentar, só acredite. A Bíblia diz assim, quer ver como é que é difícil andar com Deus? Olha só: os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos, eu não vejo como você, então como é que nós vamos andar juntos?
se estabelecemos relacionamentos por afinidades. Ele vê diferente de nós, caminha diferente de nós e pensa diferente e está a fim de andar com a gente. Olha só. Porque ele espera que um de nós venhamos a mudar. E quem é? Ele. Deus. Deus vai mudar para se encaixar na sua vida. Não, meu filho. Quem tem que mudar somos nós. Só que para encontrarmos com Ele, muitas vezes a noite envolve as dúvidas. Será que esse negócio de igreja, gente, nunca tinha entrado, o fundo é preto. Gente, olha luz, gente, o ambiente é próprio para enganar a gente. Bonito, climatizado. Gente, quem nunca permeou na sua mente uma dúvida? Gente, será que esse pessoal não está me enrolando, não? Será que Deus, como um Deus grande, gente, quer ficar tão perto de nós? Muitas vezes há um sistema para envolver a nossa mente, para derrubar nossa fé. Mas a nossa fé não é fundamentada, não está solidificada em cima de qualquer coisa. Jesus é o autor e consumador da nossa. Então eu posso até não ver, mas eu acredito que vai dar certo. Porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Este homem sabe muita coisa, mas eu não sei. Desculpa o que eu vou falar, normalmente eu não falo. E não sou um cara, de certa forma, polêmico, porque uso humor. Mas não tenho objetivo a ofender ninguém. Mas vou falar com você. Você aprendeu muita coisa no catolicismo? Aprendeu. Eu também aprendi. Fui batizado, estudei no colégio de freira. Entendeu? Pai Nosso. Né? Falei mais. Ave Maria. Falei mais. Salve a rainha. Eu já passei por lá, meu filho. Isso, passava em frente, fazia assim. Isso. Já tive intencionado no Santo Antônio, quando eu quis casar. Eu já bati um papo com ele uma vez, mas casou eu não. Não é verdade. Mas pelo menos eu conversei. Gente. Não, talvez você já venha de outra, já pegou uma galinha, um copo de cachaça, uma cerveja preta, uma batata, espetou. Isso. Foi para uma encruzilhada, acendeu uma vela que o vento não apaga. Tenta acender uma vela dentro da tua casa, com as portas e janela fechadas. O Satanás vai. Tu acende numa encruzilhada na avenida, os caminhões passando que quase te levam. Eu sabia a chama da vela fazer assim, ó. Eu acho que o Satanás fica assim, ó. Gente, seja isso, seja qualquer outra coisa. Pastor, eu vim aqui porque admiro o seu trabalho, mas vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou ateu. Não acredito em nada. Diz que o ateu não acredita em Deus. Então está igualzinho em Deus, porque Deus não acredita em ateu. Mas o que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que nós viemos da nossa cultura, você veio da sua, te ensinaram de uma maneira. Você foi criado na igreja. Também tem as religiosas na igreja. Na igreja, por exemplo, a escola bíblica dominical. E se não for domingo? Vamos fazer a escola bíblica na segunda-feira. Olha o diabo entrando na igreja, olha. Ô, gente, presta atenção. Escola bíblica dominical. Você está entendendo? Esse dia o cara me recomendou a Bíblia King James, porque era a Bíblia que os discípulos usavam. Eu falei, não, os discípulos usavam ela, pastor. Eu falei,
Eu achei tanta ignorância, sabe, que eu não quis rebater. Eu falei, então deve ser boa essa Bíblia. Eu vi aquelas orelhas assim. Mas tem hora que a nossa educação tem que prevalecer. É ou não é? Então, o que eu quero dizer? Gente, todos nós temos a nossa cultura, onde fomos formados, onde fomos criados, e aquilo regeu, formou em nós, como formou em Nicodemos. O problema é ele está vendo uma coisa que contraria muita coisa daquilo que ele aprendeu. Ele, com um grupo de pessoas que ele representa quando diz sabemos, ele diz, provavelmente em boca miúda, pessoas deviam falar, Nicodemos, rapaz, tem um poder diferenciado que esse homem. A gente tem que ir lá dar uma olhadinha, mas não dá para ir todo mundo, senão vira quadrilha. Você vai lá, nos representa? Eu gosto disso. Eu gosto de alguém que vai lá para ver. Sabe, às vezes nós tentamos enfiar o evangelho pela cabeça dentro das pessoas. Não faça isso, isso é falta de educação. É ou não é? Não entre na intimidade dos outros. Chame alguém e fale assim, vamos dar um pulinho lá na igreja. Ele não gosta de igreja. Vamos dar um pulinho lá, que tem alguém lá que vai dar uma olhadinha em você. Vem e vê. Faz como Filipe falou com Natanael. Filipe chama Natanael e falou, Natanael, eu achei o Messias. Ele veio bem de Nazaré. Natanael falou, olha só, Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nunca leu nada não, menino? Filipe falou assim, Natanael, vem e vê. Vão lá, ele vai estar lá. E você vai ver quem ele é. E aí vem o Natanael chegando. Quando ele chegou, quem é que está lá? Jesus. Jesus olhou para o Nata. E o Natanael nunca tinha visto Jesus. Jesus falou, eis aí um varão em que não há dolo. Natanael falou, o senhor me conhece? Só da rede social. O senhor tem informações privilegiadas. De onde o senhor me conhece? Ele falou assim, antes do Filipe te chamar, eu já tinha te visto sentado embaixo daquela árvore. Ele falou, Filipe, o cara me conhece de tão longe. Eu não. Porque Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Então, com muito respeito, eu queria entrar hoje na sua vida e dizer a você, faça uma análise sim de tudo aquilo que você aprendeu, de toda a sua cultura e de tudo aquilo que formou você e que são informações e coisas muito importantes que constroem a sua história, mas vai ter um momento que você vai olhar para tudo aquilo que aprendeu e olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para a proposta de salvação. E aí chega um momento que você tem que decidir. Nicodemos, ele vai falar com Jesus de noite. A noite, como eu disse, não representa apenas uma etapa do dia, mas uma escuridão que ele com um grupo vivem diante do dilema de se deparar com tão grande poder na mão de um homem. Então ele vai de noite e encontra Jesus e tudo indica que ele estava sozinho. Jesus estava sozinho quando Nicodemos chega, porque só João que narra esse texto. Você não vê ninguém perto. Nicodemos se aproxima e diz assim, mestre, o senhor é um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se tu não for com ele. Jesus falou, Nicodemos, boa noite, querido. O necessário é nascer de novo. E Nicodemos falou, agora ficou impossível. Nascer de novo nessa idade,
Ruim, hein? Ô Jesus, como é que a gente faz para nascer de novo? Olha o mestre falando, poderia eu tornar o ventre da minha mãe para nascer? Jesus deve ter falado, ruim conversar com ignorante. Esse cara é mestre, está querendo entrar na mãe dele de novo. Não sabe nada. Deixa eu falar uma coisa. Gente, nós precisamos entender. Muitas vezes, toda a estrutura que temos, tudo aquilo em que vivemos, entra em choque com o que recebemos de Deus. É muito confuso. As informações vindas de Deus, ela não bate. Quer ver? Ela não bate matematicamente. Quer ver? A Bíblia diz que você, dos seus recursos, tem 100%. Dos 100%, você tira 10 e entrega de quê? Aí os 90 que ficou na sua mão vai render mais do que 100. Não, fala sério. Qualquer pessoa que falar, Cláudio, vocês estão querendo enrolar os outros. Presta atenção, Cláudio. 90 não rende mais do que 100. Você está entendendo? Matemática. E eu vou falar, é verdade mesmo, nós só não estamos querendo enrolar. Mas que é verdade que 90 não rende. Você compra com 90 a mesma coisa que compra com 100? Se uma bala custa R$1, você precisa comprar 100 balas. Você compra 100 balas com 90? Compra? Não compra! Aí a Bíblia diz, você devolve os 10% e compra 120 balas com 90. Aí você fala, só se junto com os 90 eu levar um. Aí eu compro as balas, tudo. Não, porque o que eu quero que você entenda é que a fé, ela entra em choque com a visão natural. Você entende? Por isso que há confusão. Por isso que muitas pessoas, não sobrevivem aos ataques dos questionamentos. Mas eu quero dizer uma coisa, por trás da palavra de Deus, tem o poder de Deus. E o poder de Deus sustenta a sua palavra. Aí, queridas, as coisas tomam uma conotação diferente. Quando nós olhamos a fé, ela é tão difícil que a ciência, apesar de tão evoluída, quando ela chega na fé, ela diz, não dá para falar. Olha, gente, deixa eu explicar a você. Um pensamento positivo. Assim, quando uma pessoa põe a mão na sua cabeça, ela traz à sua mente uma intuição que libera substâncias, que invade sua corrente sanguínea, expulsa um tumor. É criatividade demais para mim. É ou não é? Quando eu olho essas coisas, tudo isso respalda a minha fé. Tudo isso. Eu já fui em culto onde gente entrou paralítico e saiu curado, saiu andando. Eu já fui em culto onde pessoas viveram e viram a glória de Deus. Tudo isso vai formando a minha fé, a minha história com Deus. Mas de vez em quando eu me vejo como Nicodemos, envolvido em questionamentos que muitas vezes põem em dúvida. Eu preciso saber. E o que Nicodemos está interessado? Ele está interessado em tirar suas dúvidas. O que Jesus está interessado? Em salvar a vida dele, em salvar a alma dele. Vê que enquanto ele diz, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Ele está indo por causa dos sinais. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, você vai precisar lidar com uma mudança radical. Gente, sabe o que acontece? Nos ensinaram a ir atrás das mãos de Jesus. E não tem nada de errado, porque nas mãos deles tem bênção.
Mas o que precisamos entender, que na verdade Jesus não quer simplesmente nos oferecer suas mãos, Ele quer nos oferecer sua face. O que Ele deseja é que estejamos na presença dEle, para um dia estarmos diante do Pai, que lhe enviou para nos curar, para nos libertar, sim, mas como assunto principal, para nos salvar. Porque deixa eu falar uma coisa para você, que acha que Deus manda os outros para o inferno. Esse dia um cara falou comigo: Deus, não gosto de Deus, pastor. Falei, por quê? Porque Ele é mau. Falei, faz isso não, rapaz. Deus é bom. Ele falou, um Deus que manda os outros para o inferno? Eu falei, você não sabe de nada. Quem mandou a gente para o inferno foi Adão. Deus só está a fim de tirar. Aí ele ficou assim. Ele falou, foi o Adão? Eu falei, foi. Estava lá no paraíso. Deixou a mulher dele conversar com a cobra. Ele falou, como ela conversou? Eu falei, isso aí eu tenho que ir para o céu para perguntar se ela estiver lá. Que a mulher que conversa com cobra nem merece ir para o céu. É ou não é verdade? Mas olha, então dúvidas sempre vão existir? Sempre vão. Não tem jeito. E esse homem vai atrás de suas dúvidas, mas ele encontra com Jesus que diz, eu preciso que você nasça de novo, Nicodemos. E alguém para nascer tem que morrer. E para você morrer, você tem que tomar a maior decisão da sua vida. Receber na sua vida, na sua história, aquele que vai reger a sua fé. Aquele que vai moldar agora as suas reações. Quando nós recebemos Jesus e Ele se torna Senhor, quando Ele entra e domina o nosso interior, Ele nos dá agora um novo filtro de onde vão sair as nossas reações, por onde vão passar as informações. Quando Jesus entra e muda a nossa história, é isso que nós precisamos entender. Quando eu me converti, 1992, foi quando eu aceitei Jesus, certo? Meu pai, por muito tempo, foi diácono da Assembleia de Deus. Ele era porteiro. E volta e meia eu ia naquele escudo do reteté, sabe? O pessoal falava, pulava, como eu chorava. Às vezes eu tinha bebido alguma coisa, aí que eu chorava mesmo, que eu ia. Poxa, aquilo me emocionava. E aí eu via, eu achava que quando você se convertia, entrava um troço em tu. Sabe assim, que rupiava assim. E você não era mais você. Até o dia que eu entrei, 7 horas, saí às 9. Aceitei Jesus, falei, gente, eu não tinha que levar nada daqui, não. Porque eu estou igualzinho. Do jeito que eu entrei, e aí falou que agora o meu nome está escrito no livro da vida, só porque eu fiz assim. Falei, é fácil demais escrever o nome. Olha só. E aí eu fui descobrindo que a minha história com Jesus ia sendo construída devagarzinho. Aí me deram um livro de uma capa preta para eu ler. Difícil de ler. Mas a história de uns homens, Mefibosete. Quando eu li Mefibosete, eu falei, gente, esse menino devia precisar de cura interior. Como é que chama um menino desse na classe do colégio? Fizinho, Bozete, como é que... Você ia querer morrer antes de ter nascido. E eu me deparei, mas lendo essa palavra, ela foi formando e foi me dando experiências com Deus. Sabe? Que, por exemplo, coisas simples, como antigamente quando eu chutava a ponta de uma pedra, o pé da cama. Aí eu verbalizava assim umas palavras grandes. Aí eu aceitei Jesus uma vez e chutei. Quando chutei, eu... Aleluia!
sangue de Jesus tem poder. Ah, Satanás. Quase que saiu pela saída antiga. Isso, nós vamos crescendo em Cristo. Nós vamos melhorando a nossa vida e a nossa história com o nosso Deus. Isso é que é importante. Você entende? Não é mágica servir a Deus. A proposta do Evangelho ela é encantadora. Alguém sobe numa cruz do Calvário para vencer a morte e dá a mim e a você o direito de ter a vida. Quem não quer isso? É ou não é? Não é uma proposta linda? Sensacional? Mas não é fácil, querido. Viver com Deus, dizer não ao pecado, dizer não ao desejo, se tornar senhor daquilo que antes dominava você, se assenhorar dos seus desejos, é algo dificílimo. Por isso, Jesus pede, não apenas de Nicodemos, mas de todos nós temos que nascer de novo. Nós temos que reavaliar nossos posicionamentos. Sabe? Não há nenhum descrédito e desonra. Muitas vezes nos deparamos com as dúvidas impostas pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas adversidades. Ninguém aqui é super-homem, é mulher maravilha. Não, todos nós temos os nossos dilemas, temos as nossas dificuldades, mas todos nós também temos o mesmo Salvador. Você está entendendo? Então, quando a dúvida tentar tomar sua mente de assalto, faça como Nicodemos, vá falar com Jesus. Jesus, saber que o Senhor é mestre, eu sei, mas tem tanta coisa que eu não sei, tanta dúvida. Por que meu filho morreu? Você pode perguntar. Por que meu casamento acabou? Minha empresa faliu? Por quê? Por quê? Por quê? Ninguém tem resposta para isso não, meu filho. São coisas que não se pergunta, segue a vida. Seus dilemas, suas dificuldades, é ou não é? Eu prego, eu sou a favor do casamento vitalício. Para mim, casou. Paulo diz, se possível não case, se casar, já era. Entende? É isso que ele fala. Eu também sou dessa. Casei. Agora a minha mulher está vindo aí, que dessa vez ela veio comigo, ela e o filho. Certo? Casei. Ela está aqui nesse, eu vou falar. Ela já chegou, amigo? Não, né? Ainda não. Então eu posso falar a verdade. Mas o que eu quero que você entenda, você acha que pastor Mico não tem problema? Você acha que os pastores, os líderes, todo mundo, nossa, esse pessoal vive uma vida fácil? Sobe lá e pega naquele microfone, gente. O pessoal canta, toca, gente, esse povo não tem problema não. Por isso que canta desse jeito. Esse povo não vem aqui cantar, porque quem canta só canta porque sabe. Esse povo não vem aqui apenas louvar, porque quem louva só louva porque está feliz. Esse povo vem aqui adorar, porque quem adora acima das circunstâncias. Não interessa o que está acontecendo contigo, não interessa como a sua vida está, se está desorganizada, se está organizada, se está cheio de dinheiro, se você está com pouco dinheiro. O importante para você e para mim é que Jesus está conosco. Você entende isso? É isso que nós precisamos, é essa maturidade que nós precisamos encontrar. E para isso, por isso que eu falo, todas as vezes que eu me deparei com grandes dúvidas na minha vida, fui falar com Jesus. Não pergunto os outros, porque os outros não sabem. Sabe? Muitas vezes, nesses 23 anos aí de caminhada, 24, 92 para 2016, vai fazer 24 anos que eu estou andando com Jesus. Nunca pensei em desviar, não. Mas que eu já tive situações que eu olhei, falei, Jesus, eu não vou embora não, porque não estou a fim de ir para o inferno. Mas essa aqui está ruim de engolir, hein? Só me dá um pouquinho de água, para ver se passa na garganta, com meus filhos, com meus pais, com minha mulher. Não, marido e mulher é a pessoa que mais te faz crente.
E eu aprendi uma coisa: quando sua mulher te pedir alguma coisa, faça. Faça. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, para você não sacrificar ela, você obedece. Você entende? Esse marido da senhora, eu não é? Os filhos, a sogra, eu não é? A melhor sogra, qual foi? A do Adão. Adão nunca teve problema com sogra, nem a Eva, eu não é? Dinheiro, você já teve problema com dinheiro? Hã? Não? Eu sei que não teve, o povo aqui é nada, olha como é que vocês são felizes, ó, ri. Ah, só falar ri, você ri. Tudo isso, muitas vezes, tenta roubar a nossa vida com Deus. A verdade é essa. Mas eu aprendo com Nicodemos uma coisa: se eu procuro Jesus, eu não fico sem resposta. Mas, pastor, o encontro de Nicodemos termina muito confuso com Jesus. Jesus disse que é necessário nascer de novo, ele não entende. Ele disse que tem que voltar para o ventre de sua mãe. Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando, Nicodemos, apesar de tudo que você sabe e de toda a vida que você vive com muita integridade, para você ter acesso ao reino de Deus, você precisa do meu sangue. Então, o necessário é nascer de novo. Nicodemos vai embora. Parece que o negócio acabou. Mas deixa eu mostrar na sua Bíblia uma coisa que me chamou muita atenção. Dá uma olhadinha no capítulo 7, ainda no Evangelho de João, no versículo de número 7. João, o capítulo é o 7 e o versículo é o 51. 50, a partir do 50. Diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter antes quando? No capítulo de número 3, que acabamos de ler. É isso que o texto quer dizer. João está dizendo que o Nicodemos, que no capítulo 3 foi encontrar com Jesus, agora está no capítulo 7, versículo 51, pergunta assim: nossa lei, olha só, a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ou vi-lo e ter do que ele? Olha, está bem aqui, atrás de mim. Olha só, sem antes ouvi-lo. Nicodemos ouviu? Sim ou não? Teve conhecimento do que ele estava fazendo? Olha só. No capítulo 7, verso 51, ele entra no meio dos fariseus e diz: olha, nós não podemos condenar o homem, porque a nossa lei não é assim. Nós primeiro ouvimos e buscamos informações. Aí, olha, põe o 52 aqui. Responderam eles e lhe disseram: és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta. Versículo 53. E cada um foi para a sua. Olha só. Nicodemos poderia falar: não fala assim não. Vocês não conhecem? Eu fui encontrar com ele de noite. E o pessoal vai falar: foi, né? Como é bom a gente conversar com os outros assim, aguçar o sistema nervoso. Que as pessoas falam. Ele falou alguma coisa? O pessoal falou: da Galileia não vem
Nada. Ele ficou quietinho e foi para a sua, mas ele já estava defendendo Jesus? Já estava? Abra sua Bíblia no capítulo 19, versículo 38. Capítulo 19. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora o quê? Ó, lê aqui que está aqui, olha para cá. Está maior que você não está enxergando aí. Lê aqui. Depois disso, José de Arimateia, aí entre parênteses lá, que era discípulo de, mas oculto por medo dos, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de, Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de, olha o que diz o 9, foi também aquele que anteriormente, eu poderia botar o mesmo parente do José de Arimateia, aquele que era discípulo de Jesus em oculto, porque o Nico já estava no meio do caminho, mas ainda estava meio tímido, defendendo os outros. Gente, não acusa, olha Jesus, é maneiro. Oh! Eu falei, então tá legal, não vamos brigar. Já estou com o meu nome escrito na livro da vida, conversei com ele de noite, estou tentando tirar o seu do inferno. Você entende? Então preste atenção. É importante você entender que primeiro, você aceita Jesus. Levanta sua mão. Ô pastor, tem que levantar a mão? E se eu não quiser levantar a mão? Ou não recebo não? Recebe, lógico. Mas você tem que vir e deixar os outros olhar para tu. Não, pastor, isso eu não quero não. Eu quero ir no secreto de tudo. Aí vai dar não. Porque Jesus falou assim, se você não tiver vergonha de mim, diante dos homens e me confessar, eu te confesso diante do Pai, diante de Deus. Então, você confessa aqui e fala assim, eu vim aqui receber Jesus. Falaram que era só vir aqui. Eu nem estou vendo ele, mas vim aqui para receber. Eles estão falando que ele vai comigo, se estão falhando. Então, acredito. Mas como é que vai ser isso? É ou não é confuso, gente? Não, fala sério. Esse dia eu estava dando uma olhadinha na teoria da evolução. Eu até gostei. Só que eu achei muito complicada. Às vezes nós gostamos de coisas complicadas, né? Porque a Bíblia diz assim, e Deus fez o mundo. Disse Deus, haja luz, e pronto a luz. Acendeu. Mas nós gostamos disso? Nós gostamos de uma explosão. Bum! Como é que ele aconteceu? Não sei, uma explosão. Bum! Explodiu. Tanta coisa está explodindo aí, prédio, tanta coisa. Bum! Aí surgiu um átomo que virou uma célula que foi para a água. Que virou um girino. E que perdeu o rabo, que virou um sapo que saiu da água. Aí que andou assim, pulando o girino. Aí nasceu o rabo nele de novo, virou macaco, subiu na árvore. Aí estava lá dando um rolé. Aí o rabo dele caiu, desceu da árvore. Aí achou aquela mulher do cabelo grande, botou nas costas, saiu andando e virou você. Gente, isso é fantástico. E depois vocês dizem que engraçado sou eu. Parem, pensem um pouco nisso. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que a minha história é como a do Nicodemos. Muitas vezes eu sou tímido, tenho um encontro que não entendo nem direito o que está acontecendo comigo, o que estão falando. Mas o contato com esse Deus, através de Jesus, já vai me dando forças para me tentar muitas vezes defendê-lo, coisa que ele nem precisa que eu faça. Deus não precisa que você defenda, precisa? Pedro, quando Jesus vai ser preso, Pedro, apesar de estar meio amedrontado, a turma toda tinha rapado fora, ele arranca uma espadinha e diz, nele não, hein? E cortou a orelha do soldado. Cortou a orelha porque errou.
porque Pedro não era zorro. Se alguém mexer, até porque a espada era pequenininha. Jesus falou: Pedro, difícil. Pedro, guarda essa espadinha, Pedro. Ah, zorro em miniatura. Guarda isso, rapaz. Eu não estou precisando que você me defenda. Olha o que Jesus disse: se eu quisesse agora, ô Pedro, eu falava com meu pai, ele mandava o exterminador do futuro. E matava tudo. Você não está entendendo, Pedro. Eles não estão me matando, eles não estão tirando a minha vida, porque ninguém tira a minha vida. Eu é que dou. Você está entendendo? Você precisa ter pena. Nada. Nossa, fica assim motivado quando vejo Jesus morrendo assim. A moça falou comigo quando o Mel Gibson lançou aquele filme dele, que a hora que estão crucificando Jesus, ela falou: quase morreu. Eu falei: por quê? Dó, pastor. Doeu muito, hein, pastor? Nossa, que pena. O senhor não ficou com pena, não? Eu falei: eu não. O senhor não ficou com pena? O senhor não tem sentimento? Eu falei: sentimento eu tenho, mas pena de Jesus eu não tenho. Ela falou: por quê? Porque ele fez, porque ele estava a fim de fazer. Quando ele está lá pendurado no madeiro, que o pessoal passou e falou assim: salvou os outros, salva-te a ti mesmo e desce daí. Ele não desceu por quê? Porque não estava a fim. Senão ele poderia falar com o pai: espera um pouquinho que eu vou dar um pulinho aqui embaixo para resolver um problema com esses caras. Presta atenção agora o que eu vou fazer. Ó. Fala agora! Fala, ó, e vai secar a ferida, olha. Igual Wolverine. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ele fez tudo aquilo pensando em mim e você, para mudar a história da nossa vida. Você está entendendo? Então, eu vim aqui dizer só para você hoje. Dá uma olhadinha nele. Pega essa Bíblia que está lá na sua cara. Você que está me olhando com aquela cara de cético assim, ó. Cara engraçado, rapaz. Esquisito ver um pastor falando desse jeito. Já li Freud, Lacan, já li tanta gente. Estou fazendo até uma leitura psicológica. Não faça leitura psicológica minha não, que você vai ficar doido. Vai por mim. Querido, uma coisinha simples para mim terminar, que eu ainda prego em 1 ou 2, nem sei. Estou igual remédio controlado. Vai depender da situação do doente. Se aumenta a dose ou diminui. O negócio... Mas deixa eu falar uma coisa com você. A Bíblia tem palavras de vida eterna. A respeito de onde você vem. Mas estou preocupado para onde você vai. Entendeu? Procure o mestre. Se aproxime de Deus. Não estou aqui para determinar e para enfiar uma fé na sua cabeça para te manipular. Estou aqui para causar um pouquinho mais de dúvida na sua mente, para você ir procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que era, é e há de vir, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, a estrela da manhã. Olha só. Então você pode ficar de pé nesse momento? Vem aqui. Vem aqui falar. Isso. Fecha seus olhos. Queria alguém no teclado aqui? Fecha seus olhos aí. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas se tiver algo de valor, é melhor segurar a bolsa, ou não? Não sei quem está aí. Feche seus olhos. Com muito respeito, pois essa é uma igreja muito séria. Qual é o nosso papel? Alguns, com muita seriedade, levando as pessoas ao choro, ao quebrantamento. Outros, também com seriedade, mas com humor, buscando levar pessoas à conscientização e o arrependimento.
Será que não é hora de ter um encontro com Jesus, para que acenda uma luz nesta sua noite, a noite que envolve seu casamento, onde você olha e não vê mais futuro, não vê mais amanhã, não vê mais perspectiva. Talvez a escuridão estabeleceu uma distância muito pequena entre você e o fim da sua história. Mas na sua noite, ou no seu início de noite, como estamos vivendo aqui agora, uma luz pode se acender na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, e dar a você a esperança de que basta você romper com os paradigmas, basta você olhar e dizer: realmente, o que falam não condiz com o que ele é, o que falam não condiz com o que ele faz. Ele é mestre, vindo de Deus, ele é a salvação que eu preciso. Se nesta hora você está precisando mudar de vida, você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui para dizer a você: necessário vos é nascer de novo. Quebre isso, quebre essas correntes que te prendem a esta escuridão. Tome uma decisão para mudar a história da sua vida. Ela é confusa momentaneamente, não há muitas respostas para aquilo que você está intentando fazer nesta hora, mas como pode apenas uma decisão, apenas um mover, ele é apenas um mover aqui no ambiente físico, mas no ambiente espiritual, ele é um passo que você dá para a eternidade. No ambiente espiritual, quando você vem para cá, você vem para os braços do Senhor. É Ele que está aqui para te receber. Não é o pastor Mico, não é o pastor Cláudio, não é a comunidade da fé, é o Rei dos Reis. Por isso, nesta hora, eu quero perguntar a você, com muito respeito: será que esta não é a sua noite? Será que hoje, neste culto, você não é como Nicodemos? Você achou que veio procurar Jesus? Era Ele que estava procurando por você. Por isso, nesta hora, todos de olhos fechados, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você quer recebê-lo hoje pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão onde eu ainda estou com meus olhos fechados. Só se tiver alguém assim. Nessa noite você quer voltar para Jesus, você quer recebê-lo pela primeira vez, ainda numa decisão margeada de dúvidas, faça isso hoje, pois isso muda a sua história para sempre. Volte hoje para a casa do Pai, volte hoje para Jesus. Isso, levante sua mão. Você que está levantando sua mão, faça um favor para mim. Eu queria orar por você, eu queria tocar em você. Saia do seu lugar e vem aqui. Saia do seu lugar, me permita tocar em você. Isso, fique aqui. Glória a Deus. Saia do seu lugar e vem para cá. Isso. Ele está aqui. Como aquela noite. Aquela noite que recebeu Nicodemos. Hoje é a sua noite. Hoje é a sua hora. Chegou a sua vez de te receber o Senhor. Vem para cá.
Isso. Isso. É para restaurar sua família. Pegue sua esposa e vem para cá. Talvez ela ore por você há tanto tempo. Isso. Vem para cá agora. Isso. Ainda dá tempo para você. Isso. Tem muita gente se decidindo. E essa é uma decisão que pede mesmo um pouco da reflexão que você está fazendo agora aí, porque este é um culto racional. Aqui ninguém está manipulando sua mente. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Vem cá, querida. Ainda dá tempo para você. É só você levantar a sua mão e eu espero você aqui. Tem mais alguém? Não fique para trás. Nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Poderoso, poderoso Deus. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso. Ao mover do Espírito neste lugar, há uma unção do Senhor neste lugar, neste momento. Sinta o Senhor tocar o seu coração. Sinta o toque do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essas vidas que aqui estão se rendendo aos teus pés. Pessoas que não planejaram estar aqui neste momento, porque os planos delas poderiam falhar, mas pessoas que estão aqui porque o Senhor planejou este momento e os teus planos não falham. Recebe teus filhos e filhas, escrevendo seus nomes no livro que tu tens escrito, e em nome de Jesus agora, Senhor, uma nova criatura, um recomeço, uma nova história, eles começam nesta noite. A nós, Senhor, fica o teor da mensagem, que quando a noite nos envolver, quando a escuridão tentar sufocar a nossa fé, quando a dúvida e a noite tentar rodear e enfraquecer todas as experiências que tivemos contigo, que possamos ir para o altar, que possamos ir para a tua direção, e lá encontraremos luz, encontraremos paz, encontraremos refrigério, ó Deus, e forças para continuar a caminhada. Espírito Santo, nosso amigo, Jesus, o nosso Salvador, e Pai, ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda bem forte! Festa para Deus! Mais forte! Mais forte, gente! Permaneçam aqui ainda. Fiquem aqui na frente. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Então abre as mãos assim. No nome desse Jesus que é lindo e maravilhoso, e desse Deus que é muito bondoso, eu envio você para viver os melhores dias da sua vida com Ele. Ele vai guardar, abençoar, fortalecer. Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos, e Ele vai te dar vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tenha dias abençoados. E que o grande amor dele, a graça do seu Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo hoje e sempre. E todos digam...